Pesqueira, Simbres, 6 de agosto de 1936. Aparição de Nossa Senhora das Graças. Olá, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe. Que Nossa Senhora te proteja e te ilumine. Quero falar com vocês e contar a história da aparição de Nossa Senhora das Graças à irmã Adélia, e a irmã Maria da Conceição, a sua amiga. E vamos saber como foi que aconteceu toda essa história da aparição de Nossa Senhora em Pesqueira, no vilarejo de Simbres, interior de Pernambuco. As aparições de Nossa Senhora em Pesqueira, Pernambuco, no Brasil, aconteceu para as meninas Maria da Luz, com 13 anos de idade, e a sua amiga Maria da Conceição, que tinha 16 anos. Elas ocorreram numa pedreira próxima ao sítio da Guarda, que fica perto de uma pequena cidade chamada Simbres, é um vilarejo pertencente à diocese de Pesqueira. A história das aparições começa no dia 6 de agosto de 1936, em meados das 8 horas da manhã deste dia. Arthur Teixeira mandou sua filha Maria da Luz e a sua amiga Maria da Conceição colherem sementes de mamona nas matas perto do sítio da Guarda, onde moravam. As duas eram muito amigas e encheram os cestos de mamona. Quando Maria da Conceição olhou na direção da pedreira, viu uma moça muito bonita, com o menino Jesus nos braços, e que lhe fazia sinais com a mão para se aproximarem. Disse ela bem alto: "Olha lá, uma imagem!" Maria da Luz também viu a imagem. Elas ficaram impressionadas, correram para casa e esqueceram até das cestas com as mamonas. Ao contarem para sua mãe o que viu, ela não acreditou e pediu para seu pai ir até o local com as meninas. Então, Arthur, o pai de uma das meninas, foi com a foice nas mãos, e as meninas subindo a pedreira cheia de espinhos e plantas daquela caatinga do interior de Pernambuco, do sertão. De repente, as meninas veem a aparição novamente e começam a correr para mais perto, passando entre os espinhos. Seus vestidos nem se rasgaram com a correria. O local onde ocorreu esta aparição é de muito difícil acesso. Depois de muito tempo, Arthur, o pai, conseguiu chegar onde as meninas estavam, mas ele não viu a aparição. Elas perguntaram a Nossa Senhora: "Quem é a senhora?" Nossa Senhora respondeu: "Eu sou a Graça." "O que quer a senhora aqui?" Nossa Senhora disse para as meninas: "Vim para avisar que hão de vir 3 castigos mandados por Deus. Diga ao povo que reze e faça penitência." E Nossa Senhora desapareceu. Então aquela notícia da aparição se espalhou e as meninas começaram a rezar o terço e o ofício de Nossa Senhora todas as tardes naquele local onde viram a Virgem Maria. Nossa Senhora começou a aparecer ali na pedreira novamente, todos os dias, para as meninas. Em uma de suas aparições, havia sangue nas suas mãos.
Detalhes das aparições. Aparição do dia 7 de agosto de 1936, um dia após a primeira aparição, ou seja, o segundo dia da aparição. Nossa Senhora apareceu e sorria para as meninas. Respondia às perguntas que elas faziam. As meninas pediram um sinal a Nossa Senhora para que as pessoas acreditassem. Ela disse: darei. Na aparição, no dia 8 de agosto de 1936, Nossa Senhora disse às meninas: vou fazer aparecer água no pé desta pedra como sinal. Na aparição do dia 9 de agosto de 1936, Nossa Senhora apareceu, mas não apareceu a água. As meninas choraram e as pessoas as chamaram de mentirosas. Na aparição do dia 10 de agosto de 1936, nesse dia, uma fonte de água surgiu na rocha das aparições. Nossa Senhora disse: a água é para curar doenças. No local onde sempre se colocava a imagem, apareceu 2 marcas de pés, sendo uma de mulher e outra de uma criança pequena. Nossa Senhora disse: uma marca é minha e a outra de meu filho. Em uma das aparições de agosto de 1936, as meninas transmitiram as perguntas feitas por um padre a Nossa Senhora, e Nossa Senhora respondeu tudo. Então, as meninas perguntaram a Nossa Senhora: quem pode mais que Deus? Nossa Senhora disse: ninguém. Quantas pessoas há em Deus? Nossa Senhora disse: 3. Quais são essas pessoas? Nossa Senhora disse: Pai, Filho e Espírito Santo. As meninas perguntaram: em nome de Deus, dizei quem sois e o que quereis. Nossa Senhora disse: sou a Mãe da Graça e venho avisar ao povo que se aproximam 3 grandes castigos. Que significa o sangue que jorra da vossa mão? Nossa Senhora disse: representa o sangue que será derramado no Brasil. Quereis falar com um padre? Nossa Senhora disse: quero falar com o padre que lhe fez estas perguntas. Então, na aparição do dia 20 de agosto de 1936, nesse exato dia, o padre que fez as perguntas às meninas e as meninas transmitiram a Nossa Senhora foi até a aparição. Foi até o local das aparições. Então Maria da Luz disse: enquanto o Senhor e o padre subiam a serra, estive com Maria da Conceição na pedra. Nossa Senhora me disse que o padre já vinha. Ela riu-se muito. Mandou que fôssemos enfeitar a casa para recebê-lo. Era o padre José Kerley, conta. Com muito sacrifício chegamos a um ponto do qual se avista o local. As meninas disseram logo: olhe, ela está na porta e está nos abençoando. O padre pediu que perguntasse o nome da imagem. Como a senhora se chama? Nossa Senhora diz: sou a Graça. Ela está triste? Ambas meninas disseram que não. Ela está sorrindo e parece muito satisfeita. A senhora vê o padre? Nossa Senhora disse: sim. O padre pode fazer algumas perguntas em outra língua? Nossa Senhora disse: sim, eu entendo todas as línguas. Então,
As seguintes perguntas foram feitas em voz alta pelo padre José, em latim, diante de Nossa Senhora, língua que as meninas não conheciam, pois eram crianças humildes, não tinha instruções. Então Nossa Senhora respondia às meninas em português. Ou seja, o padre perguntava a Nossa Senhora em latim e respondia às meninas em português. Traduzia, na verdade, né? Então, isso é um fato inexplicável da aparição. E as respostas se encaixam perfeitamente nas perguntas, numa língua que as meninas não conheciam. Então, o padre perguntou a Nossa Senhora em latim todas essas perguntas que eu irei dizer agora. És mãe da divina graça? Nossa Senhora disse: sou. És mãe do Salvador? Sim, ele é meu filho. És medianeira de todas as graças necessárias? Nossa Senhora disse: sim. Nenhuma graça necessária eficaz podemos receber a não ser por ti? Sim, só através de mim. Deseja permanecer aqui? Sim. O Brasil vai ser punido por Deus? Sim. Então, essas foram as perguntas do padre em latim para Nossa Senhora, onde Nossa Senhora traduziu as respostas em português para as meninas, pois Nossa Senhora sabia que as meninas eram crianças humildes, não tinha instrução de estudos. Então, terminada a aparição, todos voltaram para casa. No outro dia, em agosto de 1936, Nossa Senhora apareceu e Maria da Conceição conta que ela veio hoje sem o menino Jesus. Tem raios saindo de suas mãos e anjos, muitos anjos ao redor dela. Eles são lindos, disse Maria da Conceição. Enquanto isso, chegou também o Monsenhor Eliseu, com muitas dúvidas e muita incredulidade. Examinou as meninas e pediu para perguntarem a Nossa Senhora: És Nossa Senhora das Graças? Nossa Senhora disse: sim. Não é Nossa Senhora do Carmo? Nossa Senhora disse. Nesse momento, quando Maria da Conceição se virou para perguntar, não viu mais Nossa Senhora. Então o padre ficou chateado e chamou tudo de besteira. O padre José Kerler pediu às meninas para perguntarem: os 5 dedos em sua mão significam um tempo antes de sua partida? Nossa Senhora disse: não. Haverá perseguição à igreja na Alemanha? Nossa Senhora não respondeu. Aquele homem presente pergunta por 2 mulheres desaparecidas. Nossa Senhora responde: elas estão vivas, porque estão na glória. O homem que pensava apenas na morte e não na vida eterna saiu descrente, pois as moças haviam falecido. Nossa Senhora disse: Padre José, Deus vai recompensar seus sacrifícios. Então o padre perguntou: és mãe do bom conselho e mãe da divina graça? Nossa Senhora disse: sim, sou, e também medianeira de todas as graças. Então o padre perguntou em alemão: quem sois vós? Nossa Senhora disse: a mãe do céu. Depois o padre perguntou em alemão também: como se chama a criança em seu braço? Nossa Senhora disse: Jesus. Por que apareceis aqui? Nossa Senhora disse: para avisar ao povo que 3 grandes castigos cairão sobre o Brasil. O padre perguntou: quais são os castigos? Nossa Senhora não respondeu, fazendo sinal com a mão para fazer entender ou que não podia falar ou que não queria. O padre perguntou: podeis então dizê-lo mais tarde?
Nossa Senhora disse: sim. Por que não dais um sinal visível para que todo mundo possa ver que sois a Mãe de Deus? Nossa Senhora disse: já o dei. Qual o sinal? A água que está correndo embaixo, que é a água que desce da rocha, dentro de uma pedra, irmãos. Entendeu? Essa água, ela sai dentro de uma pedra. Como é que pode sair água dentro de uma rocha, né? Onde não tem rio, não tem lago, não tem nada. É uma colina bem alta, né? E sai água dentro dessa pedra, né? Então, o padre perguntou a Nossa Senhora: para que serve esta água? Nossa Senhora disse: para remédio. Para todas as doenças? Nossa Senhora disse: sim, mas para quem tem fé. O padre perguntou: quem quiser pode tirar daquela água? Nossa Senhora disse: não, somente as duas meninas. Ou seja, ninguém podia tirar aquela água para levar para casa, somente as meninas, ou seja, as duas meninas videntes que viram Nossa Senhora lá. Nossa Senhora não permitiu que ninguém mais tirasse aquela água. As meninas podiam tirar aquela água e dar para quem quisesse, né? Mas ninguém além delas podiam tirar aquela água. Então o padre perguntou: por que não pode tirar quem quiser? Para que todos creiam. Veja a resposta de Nossa Senhora. O padre perguntou: qual é o fim da vossa aparição aqui? Nossa Senhora disse novamente: avisar que 3 grandes castigos virão sobre o Brasil. O padre perguntou novamente: quais castigos? Novamente Nossa Senhora fez sinais, fazendo entender que não podia ou não queria falar. Quem é necessário fazer para desviar os castigos? Nossa Senhora disse: penitência e oração. Qual a invocação desta aparição? Das graças. Que significa o sangue que corre de vossas mãos? O sangue que inundará o Brasil. O padre perguntou: virá o comunismo a penetrar no Brasil? Nossa Senhora disse: sim. Em todo o país? Sim. Também no interior? Nossa Senhora disse: não. Os padres e os bispos sofrerão muito? Sim. Será como na Espanha? Quase. Quais são as devoções que se devem praticar para afastar estes males? Nossa Senhora disse: ao coração de Jesus e a mim. Não basta só uma? Nossa Senhora disse: não. Quereis que se pregue sobre este assunto? Sim. Permitir-lhe-ão as autoridades eclesiásticas? Nossa Senhora fez um gesto como se não quisesse dizê-lo. Darão licença mais tarde? Nossa Senhora disse: sim. Quereis que se construa uma igreja aqui? Nossa Senhora disse: não. Quereis mais tarde? Nossa Senhora fez os mesmos gestos de não. Esta aparição é a repetição de La Salette? Nossa Senhora disse: sim. Haverá uma romaria aqui? Nossa Senhora disse: sim. Por que apareceis neste lugar cuja subida é tão difícil? Nossa Senhora disse: para o povo romeiro fazer penitência. Quanto tempo faz que estás aqui? Nossa Senhora disse: há muito tempo. O padre perguntou: se sois a Mãe de Deus, então dai-nos vossa bênção. Instantaneamente as duas videntes exclamam: olha lá, está nos abençoando. E fizeram o sinal da cruz. Ou seja, Nossa Senhora fez o sinal da cruz nela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela não disse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela deu a bênção e ela mesma fez o sinal nela, em Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendeu, irmãos? Então o padre perguntou: se sois a Mãe de Deus e a criança é o menino Jesus,
manda que ele nos dê a bênção. Neste momento, as duas pobres camponesas, ou seja, as irmãs videntes, admiradas e transportadas de júbilo, exclamaram: ele já sabe dar a bênção também. Ou seja, o menino Jesus deu a bênção também a todas as pessoas ali presentes. Fizeram mais uma vez o sinal da cruz, ou seja, o menino Jesus fez o sinal da cruz também e deu a bênção. Agora vimos a outra mãozinha do menino. Até agora, ela estava enlaçada ao pescoço da mãe. Ele estende para o Senhor os dois bracinhos. Gente, o menino Jesus estendeu os dois bracinhos para o padre, que estava fazendo as perguntas à Nossa Senhora neste momento. Aí as videntes disseram: ela está em frente de sua casinha abençoando-nos. Para que tanta bênção, disse o padre. E Nossa Senhora disse: para que sejais felizes. Somente as duas ou eu também? As videntes disse: para o Senhor também. O ciclo principal dessas aparições ocorreram durante o período de 6 até 31 de agosto de 1936. Em nenhuma das aparições, aliás, numa das aparições, Nossa Senhora pediu: façam uma cerca, pois só almas contritas e piedosas podem se aproximar, a fim de fazerem orações e penitências. Veja o que Nossa Senhora disse, eu vou repetir. Nossa Senhora disse que naquele lugar só poderiam subir almas contritas e piedosas, podem se aproximar a fim de fazerem orações e penitências. Então Nossa Senhora tranquilizou as videntes pelas dificuldades que passavam. Nossa Senhora disse: tenham paciência, as coisas que vêm de Deus são assim mesmo. Qual a posição da Igreja com relação à aparição? Em 1987, as aparições e as mensagens foram reconhecidas pelo bispo Dom Manuel Palmeira da Rocha, que é o bispo diocesano de Pesqueira. Ok, irmãos? Então, foi reconhecida. Em outro detalhe também, em relação às curas e muitas dificuldades. O bispo, naquela época, examinou as meninas e viu que eram completamente normais e sinceras. Nossa Senhora continuava aparecendo, a água corria da fonte e as curas se multiplicavam. As multidões iam ao local das aparições rezar e beber da água. A notícia se espalhava por todo o estado de Pernambuco. Haviam padres que acreditavam, mas outros que não acreditavam. Incrédulos de lá da região de Pesqueira maltratavam as meninas videntes e chamavam elas de mentirosas. Elas sofreram muito quando seu pai Arthur foi preso por causa dessas aparições. Então elas perguntaram a Nossa Senhora quem havia mandado os soldados prenderem seu pai. E ela, Nossa Senhora, revelou o nome, dizendo que foi um padre. Em outras aparições, durante todos os anos, os locais das aparições lá de Pesqueira foi visitado pelo povo piedoso, pelo povo fiel, pelo povo penitente, principalmente nos dias de festa, todos sempre testemunhando graças e milhares de curas. Em outras ocasiões e romarias, Nossa Senhora voltou a aparecer algumas vezes novamente. Certa vez, a irmã Adélia, uma das videntes, visitou o local e teve mais uma aparição na chuva, mas as suas roupas não ficaram molhadas. Numa delas, Nossa Senhora disse: os 3 castigos não virão já, porque o povo está melhor. Mas é necessário ainda rezar muito e fazer penitência. Recomendo a devoção
ao coração de Jesus e a mim, ou seja, ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Aí muitos perguntam assim, mas Emídia, e aí, quais foram o destino das videntes, né? Bom, logo após as aparições, Maria da Conceição foi forçada pelo pai a se casar, mas foi devolvida pelo marido. Depois disso, passou o resto da sua vida se vestindo semelhante a uma freira e fazendo caridades. Ela faleceu em 17 de janeiro de 1999, dia de Nossa Senhora de Pontmain, uma aparição lá da França. Maria da Luz, ela conseguiu ser freira, ou seja, Maria da Conceição, ela não foi freira, mas ela se casou, né? O marido dela devolveu para o pai novamente, não quis mais ela como esposa, devolveu para o pai. Como ela havia se casado na igreja, né? E ela não podia se casar mais novamente, então ela se vestiu com uma roupa como freira, né? Uma roupa mais zelosa, mais coberta. E ela passou sua vida inteira assim até a morte e fazendo caridades, né? Rezando, tendo sua vida de sacrifício e expiação. Já a Maria da Luz, que é a conhecida, né? A irmã mais conhecida, que é Adélia, a irmã Adélia, ela conseguiu ser freira. E após ser rejeitada em alguns colégios por ser uma das videntes, ela conseguiu entrar no colégio de Santa Sofia, em Garanhuns, da Congregação das Damas da Instrução Cristã. Adotou o nome de Irmã Adélia pelo resto de sua vida e foi sempre um exemplo de bondade, humildade e caridade com o próximo. Ela passou sua vida como irmã em outras cidades, mas sempre visitava Pesqueira. Irmã Adélia faleceu em fama de santidade em 13 de outubro de 2013, mesma data de uma das aparições de Fátima, e seu processo de beatificação pode começar. Ela disse, abre aspas, eu gostaria de dizer a todos que aproveitassem esta mensagem que Nossa Senhora deu em 1936, e é o mesmo que dá agora neste ano. Nós estamos passando por tantas dificuldades no mundo tão cheio de ondas, de atrapalhos, de injustiça, e é preciso que todos aceitem um convite de Nossa Senhora, a penitência e a oração, para que se possa alcançar para os filhos, para a juventude, um tempo melhor. Aproveitem a oportunidade de se converter, de aceitar esse chamado da Mãe do Céu. Ela que nos recebeu no pé da cruz, no sofrimento. Quando Jesus disse, mulher, eis aí o teu filho. Eu sempre me sinto emocionada quando transmito este evangelho, porque é um evangelho muito forte. Quando Jesus estava morrendo e se inclinou para a terra e se encontrou com o olhar da Mãe do Céu e disse, mulher, eis aí o teu filho. Foi nesse momento que todos nós estávamos presentes e Nossa Senhora não perde de vista e faz tudo para que nenhum possa se perder. Mesmo nas ocasiões de dificuldades, de sofrimentos, Nossa Senhora sempre nos ajuda e acompanha, para que um dia possa nos apresentar a Jesus. Numa outra ocasião, a irmã Adélia também disse, minha devoção é em Nossa Senhora das Graças, porque ela tem graças para socorrer todo mundo, mas ninguém chama. Ela está de mãos abertas, ela quer socorrer todo mundo. Nossa Senhora quer que os jovens lutem, Nossa Senhora quer que os jovens sejam corajosos para vencer, amar o próximo como a si mesmo. Diversas vezes, ela me arrancou das mãos dos inimigos. Estou esperando a vez que ela me leve para o céu. Estou esperando este momento para que eu veja o céu aberto. Fecha aspas. Palavras da irmã Adélia. Que lindo, meus irmãos. Que história magnífica. Do início ao fim que eu estou contando essa história para vocês, eu fiquei arrepiado. Eu estou todo arrepiado do início ao fim. Que graça! Veja só,
né? Que graça, que graça! Ou seja, a aparição de Pesqueira é reconhecida pela igreja, viu? Ela é aprovada pelo bispo local, tá certo? Foi aprovada por Dom Manuel Palmeira da Rocha, que era, na época, bispo diocesano de Pesqueira, tá certo? Então, hoje, lá em Pesqueira, vocês devem ter visto a foto que eu coloquei aí, essa imagem que eu coloquei aí para vocês. Lá é esse local, lá onde teve as aparições de Nossa Senhora das Graças, as videntes, tá certo? Maria da Conceição e Maria da Luz, tá bom? Espero que vocês todos tenham gostado. Eu trouxe essa história aqui com muito carinho para todos vocês, tá certo, irmãos? Se vocês gostaram, compartilhem nas suas redes sociais com seus amigos. Compartilhem, divulguem, curtam, para que esse vídeo possa ir para muitos corações e para que muitas pessoas fiquem apaixonadas por Nossa Mãezinha do Céu, né? Vamos alcançar mais devotos para Nossa Senhora? Vamos lá? Vamos cada um fazendo esse trabalho de evangelização aqui comigo? Vamos, estou esperando todos vocês, tá bom? Até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus e com Nossa Senhora das Graças em seus corações. Que Nossa Senhora abençoe a todos. Até mais. Olá, se você gostou deste vídeo, eu lhe convido a se inscrever no meu canal, a tocar o sininho de notificações, pois Nossa Senhora vai ficar muito feliz por você fazer parte desta família. Este canal que é consagrado à Santíssima Mãe e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui você receberá as mensagens de Medjugorje, também algumas palestras traduzidas e histórias sobre Medjugorje e a vida dos santos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, venha, faça parte da minha família. Aqui também a sua família. Deus te abençoe.